Amém. Te convido a abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Amém? Que diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos. Por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Senhor, nós te pedimos, Pai, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor anule toda a carne, Pai. E que em nome de Jesus, nós saiamos daqui, Senhor, muito mais cheios de Ti. Saiamos daqui, Senhor, renovados e preenchidos, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, Teu Espírito Santo continue a falar aos nossos corações nessa noite. Que nossas mentes e corações, Pai, nesse momento estejam somente amarradas a Ti, Senhor, apontadas para Ti, para que nada, Senhor, nos distraia da Tua santa palavra, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Esse aqui é um texto muito conhecido, nós sempre repetimos, nós cantamos esse texto muitas vezes, né? Tem músicas que a gente canta até aqui na igreja que fala aí muito sobre esse texto, mas esse texto é algo muito profundo, e esse texto é algo que trata muito sobre eu e você, sobre cristãos, sobre pessoas que creem no Senhor Jesus, mas que vivem uma vida real, pessoas que vivem a vida nos seus trabalhos, faculdade, afazeres, em casa, no dia a dia, cuidando de filho, lavando roupa, fazendo o que tem que ser feito no dia a dia. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. E hoje nós chegamos no último culto do ano, né? Alguns chegaram aqui, né, até hoje, dia 28 de dezembro, com o coração muito grato, né, cheio de gratidão ao Senhor, mas outros chegaram cansados, preocupados, cheios de lutas, muitas perguntas, e até muitas dúvidas acerca da própria fé. Mas hoje o Senhor Ele quer nos lembrar de algo muito mais importante, algo que nós precisamos levar para o nosso dia a dia, para que essas lutas, perguntas, esses questionamentos passem e a certeza tome conta do nosso coração. E eu tenho plena convicção de que você já tem essa certeza, mas que é algo que, em nome de Jesus, vai fortalecer essa certeza que já há no nosso coração. Não só para 2026,
mais para 26, 27, 28, até que Cristo volte. E essa verdade é, o Evangelho não é apenas para um dia, ele é para a vida toda e para a vida real. A vida com Jesus, ela não é uma vida vivida apenas um dia da semana, como por exemplo o domingo. Ela não é vivida apenas quando viemos à igreja. Ela não é vivida apenas quando nós entramos no nosso quarto sozinho para fazer o nosso devocional. E aí está aquela paz, né? A gente entra, poxa, está tudo certo, já fiz o que tinha que fazer. Ou então acordei cedinho antes de todo mundo, vou aqui fazer meu devocional e está aquela paz, né? Fala, Senhor, agora eu sei que o Senhor está comigo porque eu estou em paz, está tudo tranquilo. Eu entrei no meu quarto, peguei minha Bíblia, consegui orar em paz. Mas o Evangelho não é apenas em momentos de paz. Ele não nos fortalece e o Senhor não está conosco apenas nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. Como, por exemplo, na segunda-feira, quando a gente acorda cansada e fala assim, mais uma semana, tenho que trabalhar, tenho que sair. E já... No domingo à noite a gente já começa a fazer conta, né? Poxa, estou saindo da igreja agora, vou chegar em casa, até comer alguma coisa, daqui a pouco tenho que dormir, porque cedo eu tenho que acordar, tenho que pegar um ônibus, enfim, se trabalhar de casa, poxa, tem que ligar o computador outra hora, então tem que fazer. A gente já começa a planejar a nossa vida, e muitas das vezes com aquele ar de, que é normal, somos seres humanos, com aquele ar de, vamos lá, sabe, aquele desânimo muitas das vezes pela semana que está por vir. Mas o Evangelho, a palavra do Senhor, ela é esperança, fortaleza, inclusive para esses dias. Paulo, ele deixa uma coisa muito clara aqui já no primeiro versículo que a gente leu, que este tesouro em vasos de barro, este tesouro, a Bíblia quando está tratando disso, se você ler aí os textos passados, você vai ver que está tratando do Evangelho. E nós temos um tesouro muito valioso, porém nós somos vasos de barro. Então a gente está tratando de algo valioso, colocado em coisas frágeis, que somos eu e você. Quando Paulo diz isso, significa que nós, na nossa fragilidade e limitação, que podemos ser quebrados muitas das vezes, somos morada de um tesouro muito, muito, muito valioso. E esse tesouro se chama Cristo. A presença de Deus, o Evangelho, o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. Esse é o tesouro mais valioso que qualquer ser humano pode ter. Esse é o tesouro que eu e você, se trabalhássemos a vida inteira para tentar conquistar, jamais conseguiríamos conquistar. Por isso, Deus enviou Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. E não há nada que a gente faça para merecer, e não há nada que a gente faça para retribuir ou pagar completamente. Nós não temos como retribuir o que Jesus fez na cruz por nós, a não ser vivermos o Evangelho que Ele nos chama a viver. E no meio disso tudo, no meio dessas lutas, no meio da semana atribulada, algo que vem ao nosso coração, muitas das vezes é um sentimento de incapacidade. Um sentimento de se perguntar se de fato será que vamos conseguir dar conta de tudo aquilo que temos para fazer. Eu ainda não tenho filhos, mas eu lembro da minha mãe, quando eu ainda era só filho, não era casado, que minha mãe com 3 filhos em casa, ela acordava, aí um filho estudava de manhã, outro filho estudava à tarde, e aí o outro já estava trabalhando, aí era aquela correria, Somos 3, só que a diferença do primeiro para o segundo é de 11 anos, então rotinas completamente diferentes. E hoje, já casado, eu falo, caramba, eu não prestava atenção na correria que era a vida dos meus pais, quando eu era só filho. E talvez você está nessa situação, onde você amanhã vai acordar e a sua vida vai ser uma correria tremenda.
e você precisa pegar a criança, precisa colocar a criança para lá, ou então não tem filho, mas precisa pegar uma condução de horas para chegar no teu trabalho, precisa correr, precisa fazer e acontecer. E qual é o primeiro sentimento que muitas das vezes vem ao nosso coração? Cara, eu não vou dar conta. Né? Antes a gente se pega, eu não vou dar conta. Só que chega a hora, você vai lá e o que faz? Você dá conta. Afinal de contas, faz o que tem que ser feito. Mas esse sentimento de incapacidade, ele é algo real na nossa vida, na minha e na sua vida. Só que quando você se sentir incapaz de fazer qualquer coisa, lembre-se que o que te sustenta, que a força que te sustenta, que aquilo que renova o seu vigor para fazer o que tem que ser feito, é o poder de Deus habitando em você. E às vezes a gente pensa que viver o Evangelho é algo, como falei, só aos domingos. É eu chegar aqui, é eu tocar, é eu ficar na portaria, é eu fazer algum trabalho na igreja, ou então eu sentar, ouvir a palavra, levantar minhas mãos, adorar o Senhor. Mas a vida do cristão, o Evangelho, ele é praticado na vida ordinária, ou seja, no nosso dia a dia, naquilo que nós temos para fazer. Seja no acordar e tomar um café com a nossa família, seja no trabalho, seja no cuidado com as pessoas. O Evangelho, ele se reflete na nossa vida em tudo o que fazemos. Ou melhor, deveria refletir em nossa vida em tudo o que fazemos. Mas na nossa correria, muitas das vezes, a gente acaba se distraindo disso. E amanhã, quando você acordar e pensar na correria que você tem, porque todo mundo aqui tem muita coisa para fazer amanhã, né? Ainda mais está chegando o final de ano, e aí se talvez no seu emprego tem metas, você ainda não bateu meta, o ano está fechando, você tem que correr para bater a meta. Se você cuida da sua família, você já está pensando no que você vai fazer no dia 31, né? Fica pensando em um monte de coisa. Eu te convido a fazer uma oração assim que acordar. E falar: Senhor, eu sou frágil, mas o Senhor é o meu tesouro, me capacita para viver esse dia. Eu te convido a fazer essa oração todos os dias de sua vida. Não, obviamente, exatamente com essas palavras, mas que isso seja um sentimento muito forte dentro de nós. De todos os dias nos lembrarmos: Senhor, eu sou vaso de barro, eu sou frágil, mas dentro de mim habita um tesouro muito valioso que é o Senhor. Me capacita para viver mais esse dia. Ou talvez você esteja vivendo uma luta enorme. Você pode dizer: Lucas, olha, meu dia a dia até que é tranquilo, né? Já domino, faço isso há tantos anos que está tranquilo, um pouco cansada, mas a vida segue. Mas talvez você esteja vivendo momentos de tribulação, momentos de aflição, momentos que têm tirado a sua paz. E Paulo ele é muito claro, a partir do versículo 8, quando ele vai dizer que em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos. Paulo ele deixa claro que a vida do cristão vai ter sofrimento. Ele não diz que o cristão não vai sofrer, que o cristão não vai ter muita coisa para fazer, que o cristão não tem coisas que vão desanimar nessa vida. Ele não diz isso. O que ele diz é o seguinte: que mesmo que tudo isso aconteça, nós não seremos vencidos por essas coisas. Por quê? Porque nós somos vasos de barro, onde habita em nós um tesouro muito maior, um tesouro valiosíssimo que é o nosso Senhor. E sabe aonde isso entra na nossa vida? Às vezes você está vivendo, como falei, algo muito específico, né, na sua vida, alguma aflição, algum problema, alguma situação, que você está ali orando, alguma pessoa doente, algum problema familiar, alguma questão financeira, alguma coisa muito específica. E eu creio que o Senhor pode te dar vitória nisso. Mas também todos os dias e todos os meses nós vivemos algo parecido, que nos dias de hoje
acredito que, como dizia minha mãe, só muda o endereço, mas as coisas são muito parecidas. Quer ver uma coisa? Quando as contas chegam, aí a preocupação às vezes bate, né? Você recebe o salário, aí os boletos começam a chegar. Fala, rapaz, boleto aqui, faz conta, né? Esse mês vai ser mais apertado. Ou então você está imbuído ali em algum projeto que precisa investir algo, né? E você daqui a pouco, será que eu vou conseguir chegar? Será que vai dar? E a preocupação bate a ponto da gente começar a pensar em soluções humanas. Pô, se eu fizer isso, se eu fizer... Tem um vídeo muito engraçado na internet que aquele personagem da Grande Família Agostinho Carrara, ele fala, eu devo X se eu trabalhar 28 horas por dia, tal. Ou seja, tenta ficar dando resoluções da cabeça dele para aquilo. E aí você entra nesses comentários, né, desses vídeos, você vê, muitas pessoas se identificam com aquilo, porque é uma realidade. Mas nesses momentos de preocupação, nesses momentos de aflição, nesses momentos onde parece que nós seremos destruídos, nós precisamos nos lembrar que não estamos sozinhos, mas que temos um Deus que cuida de nós. Deus, ele não habita dentro de nós apenas para nós sermos bênçãos na vida de outras pessoas. Isso é claro, é importante, mas o Senhor habita dentro de nós para que nós também nos lembremos todos os dias que nós não estamos sozinhos. E o Senhor, ele continua cuidando de mim e de você. Não importa o problema que esteja acontecendo, o Senhor, ele continua cuidando de mim e de você. Nós não estamos sozinhos, meus irmãos. As tribulações virão. Ficaremos perplexos, seremos perseguidos. Às vezes até derrubados, como Paulo vai dizer. Mas nós não seremos destruídos. Porque o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco e Ele continuará conduzindo a vida daqueles que creem no nome dEle. Então, se você crê no Senhor, tenha a plena convicção de que Ele continuará guiando a sua vida. Muitas das vezes nós não entendemos porque estamos passando um monte de coisas. Mas, repito, Paulo, ele não diz que a gente não vai ter problema, mas ele diz que nós não seremos destruídos. Assim como o próprio Jesus disse, que no mundo nós teríamos o quê? Aflições, mas que era para nós termos bom ânimo. Por quê? Porque Ele já venceu o mundo. Não é ter bom ânimo porque vai dar tudo certo. Sabe aquele papo positivista? Não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não, está tudo bem. Não, Jesus fala o seguinte, Ele chama a responsabilidade para ele e fala, olha, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós, como filhos do Senhor, nós somos herdeiros dessa garantia que Ele nos deu. Nós somos herdeiros dessa vitória. E não quer dizer que nós não teremos problemas, mas a certeza de que a nossa maior vitória já está garantida na cruz do Calvário. O Evangelho, ele não nos livra de lutas, mas ele nos dá esperança e nos renova dentro das próprias lutas. As lutas, elas são inevitáveis. A palavra vai dizer que o sol nasce sobre o justo e sobre o injusto, assim como a chuva vem sobre o justo e sobre o injusto. Ou seja, lutas vão vir. O próprio Jesus, em Mateus 7, 23 e 24, ele vai dizer, quando ele fala sobre as duas casas, a casa construída na rocha, a casa construída na areia, ele deixa muito claro que viriam as chuvas, transbordariam os rios, os ventos bateriam, só que uma casa ela subsistiria porque estava na rocha, e a outra casa não ficaria de pé porque estava construída na areia. Mas ele deixa claro que tudo isso viria. E a vida do crente é uma peculiaridade, né? Parece que a nossa vida tem uma fila de problemas, aí você resolve um problema, fala, opa, resolvido. Daqui a pouco você olha e fala, pô, não é possível, outro problema. Enquanto você está resolvendo aqui, tem outros problemas entrando lá no final da fila.
parece fila de banco, né? 10 horas da manhã. Até hoje, fila de banco, 10 horas da manhã, está cheia. Não sei porquê, mas está. Mas parece isso, parece interminável. Só que a diferença daquele injusto e do justo, ou seja, daquele que ainda não conhece ao Senhor, para aquele que tem o Senhor, tem Jesus como seu Senhor e Salvador, a diferença é saber que a luta vai vir, o problema vai vir, mas quem não tem Jesus vai lutar sozinho. Quem não tem Jesus está lutando com as próprias forças, mas quem tem Jesus pode se apegar na certeza de que Ele já venceu. A gente só precisa se manter firme nele e fiel para prosseguir e alcançar essa vitória que Ele já nos garantiu. Então tenha esperança, saiba que as coisas virão, mas nós não seremos destruídos. Você, meu irmão e minha irmã, crente em Cristo Jesus, não será destruído e não será destruída em nome do Senhor Jesus. E Paulo, ele fala que tudo isso tem um propósito. Paulo, ele diz que tudo isso serve para que a vida dele se manifeste em nós. Ou seja, para que a vida de Cristo Jesus, que venceu, que garante que nós não seremos destruídos, para que a vida dele se manifeste em nós. E Cristo, ele não quer ser visto apenas na igreja. Cristo, ele não quer ser servido apenas aos domingos. Cristo, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós o adoramos em espírito e em verdade todos os dias de nossa vida, não somente no culto. O Senhor nos chama a, no trânsito, demonstrar paciência. No trabalho, ser honesto. Na família, praticar o amor e o perdão. Na internet, agir com respeito e equilíbrio. E na dor, confiar na boa e poderosa mão dele. Tantas coisas que acontecem na nossa vida, mas o Senhor em tudo nos convida a servi-lo dia a dia. O Senhor nos chama até para que naqueles momentos onde a gente está pior, sabe? Parece que quando a gente está mal, fala assim, cara, agora nada mais pode acontecer. Aí vem aquela única coisa que não poderia acontecer e acontece. Você fala, poxa, não é possível. Se tinha algo que eu não esperava, era isso. E aquilo acontece. Aí o tempo passa. E o que acontece? E a gente olha, caramba, era a mão do Senhor. Talvez esse algo que não poderia acontecer, algo que não poderia dar errado na sua vida, esteja dando errado. Mas tenha certeza que assim como em tantas vezes o Senhor te livrou e te deu a vitória, o Senhor também fará agora. A palavra do Senhor diz que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A palavra do Senhor nos dá esperança. E também olhar para a nossa própria vida, aquilo que Deus já fez em nós, durante anos e anos de nossas vidas, também é algo que vai nos dar esperança. No meio de tudo isso, olhe para a sua própria vida e lembre-se de quantas vezes o Senhor te abençoou e quantas vezes o Senhor te livrou da tribulação e dos problemas. Mas no nosso dia a dia, nós precisamos perguntar todos os dias. Lembra, eu falei de uma oração para a gente fazer no dia, quando se inicia, e um outro pensamento agora para o final do dia. Quando você chegar em casa, depois de ter feito tudo o que tinha que fazer, de trabalhar, de cuidar da casa, de ir no mercado, de lavar roupa, lavar louça, a gente precisa se perguntar, hoje Jesus foi visto através de mim? Uma pergunta que a gente precisa fazer todos os dias para nós mesmos. Hoje o Senhor foi visto através de mim? E Jesus ser visto através de nós não é necessariamente a gente parar numa praça pública e começar a falar do Evangelho para todo mundo ouvir. Mas o Senhor Jesus ser visto através de nós é, como falei,
é no trânsito nós sermos pacientes, no trabalho nós sermos honestos, na família nós praticarmos amor, perdão. Na internet hoje, um mundo quase que sem lei, a gente agir com respeito e equilíbrio. Com isso, o Senhor Jesus ele vai ser visto através de nós. Naquele momento, rapaz, trânsito é uma coisa, né? Hoje eu tomei uma fechada do meu barbeiro. O cara corta meu cabelo, hoje me deu uma fechada no trânsito. Mas foi sem querer, foi barbeiragem literalmente dele. Estava voltando da igreja, eu entrei numa rua, ele entrou, irmão, sem dar seta nem nada de moto, ele jogou. Falei, pô, não, ele não fez isso não. Aí eu olhei assim e falei, pô, ainda é meu barbeiro. Eu mandei mensagem para ele, ó, rapaz, quase que eu te jogo pro alto hoje. Ele, e você ia ficar sem cortar cabelo, então. Mas, na hora, assim, pô, normal, você começa, caramba, vou jogar pro alto, né? Não pensei isso, mas também acho que é porque eu reconheci. Mas a vontade que dá em nós é reagir dessa forma. Que abusado, que isso? E às vezes, tem uns vídeos na internet que são muito engraçados, né? Às vezes, quando as pessoas agem com tranquilidade, com respeito, a outra pessoa que já fica até sem graça de reagir, e a coisa vai acalmando, acalmando, até que fica tudo bem e vai embora. Quando, às vezes, a falta de paciência pode gerar um problema. Quebra-quebra, tiro, sei lá. Hoje em dia, infelizmente, o mundo está nesse nível para pior. Mas a questão de tudo é, será que Jesus tem sido visto através das nossas atitudes? Será que Jesus tem sido visto através do nosso trabalho? Será que Jesus tem sido visto através do nosso cuidado com a casa, do nosso cuidado com as pessoas que estão dentro da nossa casa? Isso é algo que a gente precisa se perguntar, porque eu e você, não se esqueça, nós somos portadores de um tesouro muito valioso. Somos vasos de barro, sim, mas em nós habita o Senhor Jesus, o Espírito Santo que nos conduz. Então, esse Cristo que habita em nós precisa refletir todos os dias. Outra afirmação de Paulo, ele vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação, parafraseando Paulo, produz eterno peso de glória. Ele diz que os nossos problemas aqui, que as coisas que passamos e suportamos aqui, essas coisas que o próprio Paulo elenca, as tribulações e aflições que Jesus fala, as coisas que suportamos aqui, elas produzem para nós um eterno peso de glória. E ele não está diminuindo a dor, não está dizendo assim, cara, não sofre. Né? Marido que tem muito disso às vezes, né? A esposa chega e fala, tô estressado. Fica calma. A gente acha que vai resolver tudo falando, não, está tudo bem. Deu problema. Não, calma. É mais forte que a gente. Mas Paulo não está diminuindo a dor. O que Paulo está fazendo aqui é ampliando a nossa visão. Paulo está dizendo que o que hoje nos fere, Deus vai usar para formar e forjar o nosso caráter. Paulo está dizendo que o que hoje a gente não entende, Deus já sabe qual é o propósito lá no final. E nada, meus irmãos, absolutamente nada é desperdiçado nas mãos do nosso Pai. Não há nada em nossa vida que seja desperdiçado. Se nós olharmos para o nosso testemunho de vida, quantas vezes vivemos diversos problemas, talvez não tão graves quanto o que a gente vive hoje, cada um em si, mas talvez maiores até também. E a gente olha para trás e fala, olha, no final das contas era Deus. Recentemente numa outra oportunidade, eu falei que o deserto na vida do cristão, ele serve para confrontar e moldar o nosso caráter, assim como foi com o povo de Israel. E não é diferente com as tribulações, com tudo isso que Paulo elenca. O Senhor, Ele não nos traz tentação, mas as provas, elas aparecem na nossa vida. As tentações, o Senhor diz que nos livraria.
Mas o Senhor, como falei, também nos garante a vitória no momento de tribulação. E aquilo que a gente passa hoje, certamente é algo que está nos preparando para um futuro. Eu fico pensando muito, quando eu leio esse texto, eu fico pensando muito nos nossos irmãos que nesse momento estão sendo perseguidos em outros países. Não que a gente quer comparar, dizer, realmente só sofre quem está lá sendo perseguido. Não, cada um tem a sua realidade. Mas eu fico pensando nesses irmãos que não podem ter acesso a nada da Bíblia. Muitos andam com um pedacinho de papel, ou então têm que gravar, porque talvez nunca mais vão ter acesso a qualquer trecho da Bíblia. E a gente olha para isso e vê Paulo falando que as provações, as tribulações, as coisas são leves e momentâneas. Imagina você estar num lugar onde, se descobrirem que você é cristão, vão te matar. E você olhar para a Bíblia e ver que isso é leve e momentâneo. Mas isso quer dizer o seguinte, e aí, mais uma vez, o que a palavra nos traz, que aquilo que o nosso Senhor preparou para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. É algo muito maior do que eu e você podemos imaginar. Ou seja, se até uma perseguição de vida, uma perseguição real, é algo leve e momentâneo para nós cristãos, é porque de fato aquilo que tem preparado para nós é algo maravilhoso, é algo muito maior do que de fato nós podemos imaginar, e essa é a nossa esperança. Mas a nossa esperança não pode estar baseada somente em viver essa glória, somente em estar nos céus. A nossa esperança precisa ser maior do que tudo, saber que um dia nós vamos encontrar com o nosso Pai. Um dia nós nos veremos face a face. Um dia não haverá mais choro, mais dor. Um dia não haverá mais nada, nem fisicamente, que nos separa do nosso Pai. E esse dia é o grande e glorioso dia do Senhor que a palavra nos traz. E aí a gente vai olhar para trás e, de fato, vai saber que tudo que passamos aqui foi leve e momentâneo. Mas Paulo, ele deixa uma coisa clara: por isso nós não desanimamos. Nós não podemos desanimar. Nós precisamos entender que essa glória, esse reencontro com o Pai que um dia teremos, precisa ser algo para não desanimarmos no nosso dia a dia. Precisa ser algo que na nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, nos dias da semana, quando a gente estiver ali sofrendo, pensar, caramba, está aqui, eu estou fazendo o meu melhor, mas um dia isso vai passar e eu vou estar com a minha família aos pés do Senhor. E precisamos fazer com que o máximo de pessoas possíveis olhem para nós e vejam Cristo, para que o Senhor Jesus, Ele nos dê oportunidades todos os dias de falarmos do seu amor. Eu não sei, sinceramente, nós não sabemos como vai ser o ano de 2026. Eu lembro muito quando a gente estava em 2019 e todo mundo animado, caramba, vem 2020 e tudo mais. E 2020 praticamente foi um ano tudo paralisado, veio uma pandemia, algo que ninguém esperava, a gente ficou trancado dentro de casa. Aí 2021, ainda aquela confusão, mas graças a Deus passou. Claro, não desejo que venha outro, nada disso não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente não sabe como vai ser o nosso ano, a gente não sabe como vai ser a nossa segunda-feira, mas de uma coisa a gente tem certeza: que o Senhor continuará governando a nossa segunda-feira, a nossa terça-feira, o nosso janeiro, fevereiro, março. Enquanto nós estivermos aqui, o Senhor continuará governando a nossa vida, porque o Senhor, Ele governa não só os nossos dias aqui, mas Ele governa toda a história. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mundo, ele vai reagir às notícias, o mundo, ele vai reagir às promessas deste mundo, vai reagir às coisas que aqui estão. Muitos já, amanhã não,
na quarta-feira vão à praia para pular não sei quantas ondinhas, para fazer isso e aquilo. Ok, só que nós cristãos não podemos ter a nossa esperança nessas coisas. Nós cristãos não podemos achar que se passar com a camisa de uma cor tal, vai ter tal coisa, se passar tal coisa, vai ter tal coisa. Não! Meu antigo pastor dizia o seguinte, que se a cor da roupa definisse de fato como vai ser o ano, o Rio de Janeiro era para ser o lugar mais tranquilo do mundo. Porque todo ano, mais de 2 milhões de pessoas vão para Copacabana de branco. Não é? Todo ano, mais de 2 milhões de pessoas estão lá de branco. Meu irmão, era para ser o lugar mais tranquilo do mundo. E a gente vive um momento na nossa cidade, no nosso estado, onde as pessoas têm medo de sair de casa por conta da violência. Ou seja, não resolve de nada. E nunca vai resolver, porque só quem garante o nosso dia a dia é o Senhor. Só quem garante o nosso dia a dia é o Senhor. Independente se vamos usar branco, amarelo, seja a cor que for. Só quem garante a nossa vida é o Senhor. E não há melhor promessa do que aquela que Ele mesmo fala, que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Em Hebreus 13:5, o autor vai dizer algo que, uma promessa de Deus para nós, que nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Essa é a promessa que o Senhor tem para o nosso 2026, nosso 2027, enquanto estivermos aqui respirando. Saber que Ele está conosco, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às lutas. Meu irmão e minha irmã, nada surpreende o Senhor. Nada escapa do controle dEle. Nem pandemia, nem morte, nem nascimento, nada surpreende o nosso Deus. O Senhor, Ele não está sentado olhando a história acontecer. Ele governa a história. Como falei no nosso último culto de 2025, e eu não sei qual é a sua expectativa para 2026. Talvez você esteja fazendo muitos planos. Talvez você já planejou, né? Esse é o momento que geralmente fazemos muitos planos. Agora 2025 eu vou para isso, eu vou para aquilo. Vou aprender aquilo que eu queria e não aprendi até agora. Vou me dedicar. A gente começa a fazer um monte de promessa para nós mesmos. E tudo bem, nós precisamos sim planejar o nosso ano. Mas talvez você olhe para 2026 e fala, cara, não tenho nem ânimo para viver mais um ano. Porque talvez a vida tenha te enchido de lutas, talvez a sua vida esteja num ponto onde os problemas já estão te sufocando. Mas uma coisa o Senhor nos garante, nós não seremos destruídos. E como diz no versículo 15, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Eu não sei como você chegou até aqui em dezembro. De fato, não é um novo ano que muda tudo. O calendário vai mudar, os dias vão mudar, mas o que precisa continuar em nosso coração é uma mudança diária e rotineira por sermos mais parecidos com Jesus. Assim, nós teremos um 2026 abençoado, mesmo que as lutas venham, como Paulo falou, mesmo que, parafraseando Paulo, mesmo que em 2026 seja um ano de mais lutas que em 2025, saiba que será um ano de mais graça ainda. O Senhor, Ele nos promete graça, inclusive nos piores momentos. Então, meu irmão e minha irmã, não entre na sua semana ou não entre no seu próximo ano com medo. Eu te convido a viver com confiança no Senhor. E acima de tudo, eu te convido a viver um ano e os dias na total dependência de Deus, sabendo que não importa o que aconteça,
o Senhor continua no controle de tudo. O Senhor continua no controle da sua vida. O Senhor continua no controle de todas as coisas que acontecem ao redor do mundo. Se você está com dinheiro ou se você está sem dinheiro, o Senhor continua do seu lado. Se você está com a saúde plena ou se você está com problemas de saúde, o Senhor continua do seu lado. Se você tem um excelente emprego ou se você está desempregado, o Senhor está do seu lado. E assim será até o dia que Ele voltar. Por isso nós precisamos todos os dias confiar nele e nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus. Convido você a ficar de pé. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos mais uma vez, Pai, entregar os nossos corações a Ti nessa noite. Pai, somos vasos de barro, mas o Senhor nos escolheu a todos nós que aqui estamos, Senhor, para sermos cheios com um tesouro valiosíssimo, que é o Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, por ter enviado Jesus naquela cruz. Obrigado, Senhor, por Jesus ter se humilhado, vivido em nosso meio e morrido numa cruz, só para nos salvar, Senhor. Te pedimos, Senhor, que as nossas aflições não nos derrotem, que os nossos corações não sejam entregues, Senhor, às lutas, que os nossos corações não sejam entregues aos problemas, Senhor, mas que em nome de Jesus, saiamos daqui ainda mais confiantes no Teu poder, Senhor, confiantes na Tua provisão, sabendo que o Senhor continua governando toda a história, inclusive a nossa vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós Te entregamos já a nossa semana, mas também Te entregamos o nosso próximo ano, Pai. Nos ajude, Senhor, a vivermos pela fé, naquilo que cremos, Senhor, e não viver por aquilo que vemos. Nos ajude, Senhor, a não caminharmos sozinhos, mas todos os dias caminharmos ao Teu lado, Pai. Nos ajude, Senhor, a cuidarmos uns dos outros, Pai. Nos ajude a não abandonar nada pela palavra, mas pelo contrário, Senhor, colocar a Tua palavra acima de tudo, Senhor. Que em 2026, Pai, os nossos corações estejam ainda mais enraizados em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a não deixar o desânimo nos destruir, Senhor. E Te pedimos, Pai, que o Senhor nos lembre todos os dias que o maior tesouro, que é Cristo, habita dentro de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós Te clamamos. Clamamos, Senhor, porque cremos. E cremos que o Senhor tudo pode, cremos que o Senhor tudo vê, cremos que o Senhor continua controlando as nossas vidas. Pai, eu não sei como os meus irmãos chegaram aqui. Se alguém chegou aqui, Senhor, muito abatido, passando por lutas, por problemas, eu Te peço, Senhor, que em nome de Jesus o Teu refrigério venha sobre essa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu Te peço que Teu Espírito Santo confirme a cada dia no coração dessa pessoa que esse irmão, essa irmã é um escolhido, uma escolhida Tua, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te clamamos por um renovo espiritual, Pai. Nós Te clamamos, Senhor, para que no próximo ano nós sejamos ainda mais comprometidos contigo, Senhor. Não deixe, Pai, nada nos afastar de Ti. Não deixe, Senhor, nada tirar a nossa atenção do Senhor, Pai. Não permita, Senhor, que nada, ao chegarmos na Tua casa, tire a nossa atenção de Ti, Senhor. Mas também não permita, Senhor, que os nossos afazeres diários nos afaste de Ti, Senhor. Que o Senhor continue sendo nossa prioridade. E que as pessoas vejam Cristo através de nós, Pai, todos os dias. Nos ajude, Pai.
É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Senhor, também te pedimos agora que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos livre de todo mal. E que, ao chegarmos em casa, Pai, seja um ambiente de paz, de alegria, de harmonia, com o Teu Espírito Santo habitando no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, te pedimos pela nossa semana, Pai, que o Senhor nos abençoe no nosso trabalho, nos nossos afazeres, em tudo aquilo que temos para cumprir durante a semana, que o Senhor nos abençoe, Pai. E que em nome de Jesus o Teu nome seja glorificado através de tudo e de todos, em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre nós, a igreja do nosso Pai, não só hoje, mas para todos sempre. E que o povo de Deus diga amém. Amém. Vá em paz e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Os diáconos estarão aqui na frente, se você estiver doente e precisar de uma oração.